Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje eu vou apresentar para vocês, ele é um livro ilustrado. Vocês podem parecer assim pela capa que ele é infantil, mas ele não é não, tá? Ele é um livro assim de jovem adulto para cima. Então são questões assim de reflexão já não para uma criança, tá? Para adolescente para cima, jovem adulto, ok? Bom, o nome do livro, né, é Vazio, da Ana Lenas, da editora Salamandra. Essa história, ela tem o seu desenvolvimento na perspectiva de um vazio. Ele é até vazado aqui, ó. Vocês verem a capa, ó, tem um buraco. Tem um buraco. Tá vendo? É um buraquinho. Bom, seu desenvolvimento na perspectiva de um vazio existencial, ou seja, é o despertar de Júlia em busca de si mesma. A forma de apresentar essa história é ir fazendo reflexões sobre os acontecimentos narrados pela autora a respeito desse processo que acontece com a Júlia. Bom, pessoal, não preciso falar que eu vou mostrar o quadrinho do começo ao fim. Então, eu acho que essa história não tem nada a ver com spoiler, mas se a pessoa quiser ler primeiro, ela fica à vontade, tá? Eu vou lendo e mostrando e eu queria fazer uma observação. Nessa história aqui especificamente, eu tive a contribuição, né, de uma grande amiga e psicóloga, Cristina Albuquerque. Então, assim, na maioria das falas veio da contribuição dela, que eu agradeço muito, e que ficou perfeito, ok? Bom, então vamos lá, eu vou mostrando para vocês, tá? Como começa, e aí eu vou fazendo algumas reflexões. Então, assim, Júlia vivia com sua família em uma casa pequenina, numa cidade não muito grande, no alto de uma colina. Era uma menina feliz e tranquila, como tantas outras meninas. Bom, no meu entender, essa situação narrada pela autora diz respeito a Júlia pertencer a uma vida inserida no contexto social vigente, entre aspas, comum, né? Ou seja, refere-se a princípio a uma vivência na dimensão coletiva, que gradualmente se transforma em processo de individuação, ou seja, num processo de tornar-se único, que eu já falei bastante, né, dessa nomenclatura para vocês. Bom, seguindo a história. Mais um dia, de repente, tudo mudou. E ela ficou só com um grande vazio. Um vazio enorme. Por ali o vento frio atravessava seu corpo. E aí que eu entendo desse trecho. O processo de acordamento da alma, a princípio, parece ter sido abrupto. Contudo, ele foi gestado silenciosamente por um longo período, pois não existem fatos, experiências sem sentido. O que existe são metamorfoses internas que pedem avanços. Permanecer aonde se está é que faz o vazio acontecer, porque a etapa aonde nos encontramos já cumpriu o prazo de validade. E dali surgiam monstros.
Bom, uma referência quando ela fala monstros, né? Pode ser entendido um estado como uma mente ou um estado de percepção que questionou o que se vive e que já não faz mais sentido. Por isso os monstros, né? É o questionamento, né, daquilo que ela observa que não faz mais sentido, que a coisa perdeu o sentido da vida, na verdade, tá? E aí ela coloca o vazio. Aqui, ó, o vazio sugava todas as coisas. Quando o repertório existencial daquele momento não faz mais sentido, ou seja, já cumpriu o prazo de validade, a vida fica desvitalizada e sem sustentação. Por isso que as coisas são sugadas, ou seja, tudo que existia dentro dela já não tem mais sentido, aquilo já perdeu o senso de sentido da vida, de manter aquela energia. A pessoa se sente sem energia, sua força vital se esvai e se perde nos pensamentos, sentimentos, nas ações desprovidas de sentido. Por isso, tudo vai indo, tudo vai sendo sugado, porque não existe mais sentido. Bom, Júlia faz de tudo para preencher esse vazio para que ele desapareça. E tentou preencher, tapar e apagar. Primeiro ela tenta comida, né? A princípio, não percebemos que o vazio nos apresenta a dimensão existencial, mesmo porque ela é jovem, né? Por essa razão, procuramos respostas em experiências concretas e imediatas, que geram sintomas, né? Então vamos preencher o vazio com comida. Júlia, nesse momento, pode se indagar. Quando ela sente essa fome de algo, né, essa sensação de que está faltando alguma coisa, nesse momento ela pode se perguntar: eu tenho fome de quê? E procurar elucidar o que se passa no mundo emocional. É claro que quando a gente fala isso, ela tem que entrar por um processo de autodescoberta, com ajuda, tá? Mas o vazio parece crescer mais e mais. Olha o tamanho do vazio que a autora coloca. Olha o desenho. É enorme, né? Pega a página toda. Bom, a autora, tá, ela não diz a palavra depressão. Ela coloca um vazio que parece crescer mais e mais, né? Talvez por ser um livro considerado infanto-juvenil. Então a palavra depressão eu acredito que seria muito pesado, tá? Mas o encaminhar da história e o desenho desta página ela me evoca esse processo de depressão. Pois quando não percebemos de onde vêm as questões a serem decifradas e redimensionadas, caímos num vazio existencial profundo, que é a depressão. Tá? Aqui, por ser um infanto juvenil, eu acho que ela acaba deixando essa palavrinha que tem um peso forte, né, em relação a isso. Mas, se ela ir atrás, né, se ela não deixar isso crescer, se ela não deixar isso tomar conta verdadeiramente dela, ela pode ter saltos qualitativos enquanto vida extraordinários. No caso aqui, ainda não acontece isso, mas é uma projeção, tá? Então, certo dia, e ela continua nesse processo meio que de olhos vendados, né? Então, certo dia, Júlia pensou em procurar uma tampa que fechasse aquele buraco. Mas logo viu que existiam muitas tampas de todos os tipos. Aí ela coloca, né? Ó, comida, bebida, celular, festas, roupas, televisão, né? Tudo tentando apaziguar. Algumas eram boas,
outras só pareciam ser boas. E outras muito perigosas. Certas tampas, que ó, onde ela coloca, né, o prazer imediato do doce e tal, presentes, compras, né, são coisas assim, são tampas assim, muito perigosas, tá? A princípio, se procura na dimensão coletiva, roupa, sapato, exercício físico ao extremo, tudo que se possa imaginar, né, que o pessoal faz por aí. Então, a princípio, se procura na dimensão coletiva. Tá triste, vai e compra um sapato, tá triste, vai e compra um quadrinho, né? As respostas para o vazio existencial. Contudo, nada se encontra, pois estamos vazios no sentido individual de nossa própria existência. O vazio não é a falta de lá fora. A resposta não está lá fora, a resposta está aqui dentro. Desconhecendo o vazio é a ausência de si mesma e procura preencher com aquilo que ela achar mais aprazível. E por mais que ela procurasse, Júlia não encontrava a tampa certa. Então ela acabou desistindo. Olha tudo que ela procurou, né? Ela procurou fora. E ela acabou desistindo. A procura do sentido existencial está lastrada na própria pessoa, dentro de si. E não fora de si, né? E nessa hora ela sentiu-se muito zonza. Cambaleou de lá para cá até que desmaiou no chão. Então estava tão triste que começou a chorar. Primeiro quietinha, depois aos berros, e outra vez sem fazer alarde, até a tristeza virar silêncio. E nesse silêncio, escutou uma voz que parecia vir do chão e dizia: pare de procurar por aí e olhe para dentro de você. E ela coloca: dentro de mim? Agora eu vou mostrar para vocês o que ela foi encontrando dentro de si nesses momentos de recolhimento. E aqui cabe uma observação. Lembre-se, é um quadrinho com a história começo, meio e fim, tá? Mas esse processo do silêncio e do olhar para dentro de si é um processo. Não é curto, como ela mostra aqui. Eu já falei para vocês várias vezes, o quadrinho ele tem que acabar, tá? Mas isso que eu vou mostrar para vocês são metáforas, são representações do que a pessoa pode encontrar dentro dela nesse processo. É um processo de autodescoberta e que não é tão fácil e que não é tão ligeiro assim. É que faz parte do contexto do quadrinho. A coisa ser, ela já mostra tudo pronto. Mas no processo da vida real, num processo de psicoterapia, de recolhimento, do olhar-se para dentro, é um processo longo. Ok? É claro que o tempo ele varia de pessoa para pessoa, mas não é curto, como eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é só um exemplo do que você pode encontrar dentro de você. Mas o que cada um vai encontrar dentro de si, é óbvio que é particular. E aí ela começa a olhar para dentro dela.
E agora eu só vou mostrar para vocês, porque já é o final do quadrinho, eu só vou mostrando o que ela vai encontrando. E dali começaram a sair palavras. Cores. Sons, vozes, sussurros. Surgiram mundos maravilhosos que ela nunca tinha imaginado. Mundos mágicos? Lembre-se, pessoal, esse é um livro infanto-juvenil. Se fosse para um adulto, ela veria outras coisas. Aqui, porque é um livro infanto-juvenil, então tudo é uma maravilha, né? Mas quando você olha para dentro para você, as coisas não são tão belas como aqui, tá? Porque é a representação de uma criança, então você não vai ficar mostrando o mundo sombrio. Mas na realidade, no mundo adulto, a coisa não é tão bonita assim, ok? Onde Júlia se sentia ligada a todas as coisas como antes. E aí, já num processo, né, ela vai começando a encontrar as coisas que fazem sentido, que voltam a fazer sentido na vida dela. Era como estar em casa, e aí ela vai se achando, aí ela vai se descobrindo, né? Feliz com a descoberta, ela foi se aproximando das outras pessoas de um jeito diferente. É quando a pessoa começa a olhar também para fora de uma forma diferente. Porque quando ela começa a olhar para dentro, ela vai percebendo as mazelas, ela vai percebendo as fantasias, as ilusões, e ela vai começando a lidar com as pessoas, ou pelo menos a tendência, né? É que ela comece a lidar com as pessoas de uma forma mais real, né? Limpando um pouquinho toda aquela projeção de fantasia e ilusão, ok? E percebeu que elas também tinham seus próprios mundos mágicos, e que a gente poderia dizer que as pessoas também têm os seus mundos sombrios, para onde viviam viajando e de onde traziam lindos presentes. Mais uma vez, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, porque é para uma criança. E se você puder colocar num contexto adulto, onde traziam lindos presentes, onde se traziam lindas observações, lindas descobertas a respeito de si mesmo, ok? Que partilhavam com os amigos. E aí, quando ela já está num processo mais seguro com ela mesma, ela está pronta para compartilhar quem ela verdadeiramente é. Pouco a pouco o vazio foi diminuindo. E no momento em que ela vai se encontrando, no momento em que a vida vai ganhando sentido novamente, o vazio, a depressão, vai diminuindo. Mas, por sorte, nunca sumiu de vez. O que eu queria só... Olha, ela coloca como chaves, porque são chaves de autodescoberta, são chaves que abrem os nossos tesouros para o bem e para o mal. Esse é um processo que não vai ter final nunca, ela só vai ter que estar atenta, acordada. Nunca vai sumir de vez. O ser humano não existe essa satisfação 100% sobre si mesmo. Sempre vão ter novas configurações. Sempre vão ter, ou deveriam, né? Ter novos olhares, novos entendimentos, que surgem novas reflexões. Quer dizer, é uma cascata que vai subindo. Então, assim, não é um processo fechado e acabado. Ela passou por uma grande experiência, ela reconquistou o sentido da vida, mas não está acabado.
porque ela vai ter que encontrar esse sentido da vida para todo o sempre. E para cada fase, para cada momento, vai ter um sentido. Ela vai ter que estar alerta, acordada, presentificada, como a gente diz, no dia a dia das suas conquistas. Assim, Júlia sempre poderia voltar para aquele mundo cheio de surpresas. Sim, porque o mundo sempre vai estar cheio de surpresas, cheio de indagações, cheio de perguntas, né? Isso não tem fim. Isso é uma ilusão de que a pessoa chegou naquele ponto e aquele ponto é o final. Quando ela morrer. E aí depois eu não sei. Aí fica para a fé de cada um. Mas enquanto ela estiver aqui, nesse plano humano, ela sempre vai ter surpresas. Por mais que nós conhecemos quem nós somos, por mais respostas que a gente encontre, sempre terá novas perguntas. É um processo infinito. O ser humano tem isso na sua característica, de nunca finalizar uma busca sobre si mesmo. Ok? Então, de uma forma assim, infanta, de uma forma, ela fala uma grande verdade. Não se acomode naquilo que você acredita que já achou e que é definitivo. Nunca é definitivo. Principalmente em termos de psiquismo humano. Não existe isso. Existe sempre uma portinha a ser desvendada. Ok? E é isso, se nós olharmos esse quadrinho aqui, não é quadrinho, esse livro ilustrado, com os olhos de um adulto, porque eu acredito que é uma criança, né? Pelo que a contextualização dela, da figura aqui, é difícil uma criança entrar num processo de vazio existencial tão intenso como ela entrou. Isso está mais para jovem adulto para cima. Mas nada é impossível hoje em dia nessa loucura, né? Então, se você pegar isso aqui e colocar numa vida jovem adulta, super interessante. Ok? E eu só vou acabar com um texto lindo que eu achei no... Lembra, eu sempre falo para vocês daquele livro de símbolos do Jean Chevalier, aquele amarelão. Hoje em dia ele tem outra configuração, mas aquele catatal que de vez em quando eu leio para vocês alguns sentidos de símbolos. E eu achei aqui entre o silêncio e o mutismo. Eu achei lindo, 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 lindo. E aí eu vou colocar para vocês. E ele faz a diferença sobre o silêncio e o mutismo, que acredito ser interessante para deixar para vocês nesse momento. E aí ele coloca: silêncio. O silêncio e o mutismo têm uma significação muito diferente. O silêncio é um prelúdio de abertura à revelação. O mutismo, o impedimento à revelação, seja pela recusa de recebê-la ou de transmiti-la, seja por castigo de tê-la misturado à confusão dos gestos e paixões. O silêncio abre uma passagem. Ela olhou para dentro de si e ela abriu a conexão dela com ela mesma. O mutismo a obstrui, fecha. O silêncio envolve os grandes acontecimentos. O mutismo os oculta. Uma dá às coisas grandeza e majestade. O outro as deprecia e desagrada. Um marca um progresso, o outro uma regressão.
O silêncio, dizem as regras monásticas, é uma grande cerimônia. Deus chega à alma que faz reinar em si o silêncio. Torna mudo aquele que se dissipa em tagarelice e não penetra naquele que se fecha e se bloqueia no mutismo. Bom, não é novidade para vocês que eu sou uma pessoa que prefiro o silêncio. Tanto que tem um quadrinho muito visto até por vocês, como eu fico o silêncio. Para mim ele é fundamental. Neste mundo, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de transitar nos lugares fora da minha casa. Porque na minha casa existe muito silêncio. Mas aí fora são vozes ensurdecedoras. Às vezes você nem consegue. Às vezes eu saio do ambiente. Se eu não precisar realmente ficar naquele ambiente por alguma coisa, eu saio. Eu coloco o meu pé e volto para trás. Porque eu não consigo ficar nesse burburilho, eu não consigo ficar nessas vozes que encobrem as minhas vozes. Mas isso é uma característica minha, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade para lidar com o silêncio, porque se acostumou, porque se adaptou a não se ouvir muito. Então o silêncio ele é difícil quando não é natural da pessoa e desenvolvido pela pessoa, ele é uma grande conquista. Mas para vocês, né, que possam ter dificuldade com o silêncio, busquem ele de forma gradual, de forma sem se sentirem muito lesados. Busquem o silêncio, porque quando vocês conseguirem silenciar um pouquinho, um segundinho a mente de vocês, aos poucos, eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa dentro de vocês, como ela encontrou. Ok? Eu agradeço. Se gostarem, né, compartilhem, comentem, deem um like, né? A gente se vê no próximo olhar.